Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Nós estamos aí no estudo das predições, já no final, caminhando, para o finalzinho do estudo do livro, Já adentramos nos tempos são chegados, ou são chegados os tempos, Passamos aí pela introdução, passamos pela Gênese, onde nós estudamos tanto a Gênese planetária quanto os atributos divinos, Tivemos aí um en passant sobre a criação dos planetas, a criação da Terra, Esses milhões e milhões de anos que foram necessários para o amadurecimento da Terra, Até que ela conseguiu nos receber. Antes recebendo os vegetais, depois os animais, Essa evolução lenta e perfeita que é a obra divina. Depois, chegada dos seres humanos, e aí começa a nossa erraticidade, A nossa no orbe terrestre, Começa, então, essa erraticidade no orbe terrestre. A gente nascer, passar pela vida material aqui, aprender, passar por dificuldades, aprendizados, e desencarnar e ficar ainda nesse orbe, nessa faixa vibracional da Terra, e depois de um período de estudo, de trabalho também, de revisão de algumas coisas, a gente volta para cá de novo. E assim nós estamos aí há um tempão já, E é assim que a gente vai dando os nossos passos rumo à evolução. E aí depois nós passamos para o estudo dos milagres, chamados milagres, Estudamos aí a questão do perispírito, estudamos bastante a questão dos fluidos, e depois, a partir de tiragens do Evangelho, a gente estudou os milagres, os chamados milagres de Jesus, Foram as faculdades exercidas por ele enquanto esteve encarnado aqui na Terra. E aí nós aprendemos que dali não há nada de sobrenatural, muito pelo contrário, São faculdades que ele desenvolveu, e devido à sua envergadura moral e intelectual, ele conseguia exercer de maneira que, para nós, parece sobrenatural, porque está muito longe do nosso alcance ainda. Mas nós estudamos aí com Kardec, com os espíritos, que são faculdades desenvolvíveis, É que a gente ainda estamos na adolescência da nossa escala evolutiva, então a gente ainda não consegue fazer isso, Então, realmente parece ser sobrenatural, mas não é. E depois a gente entrou na terceira parte, que é a parte das predições, onde nós fomos estudar aí essa visão do que vai acontecer lá na frente, Aprendemos aí, Kardec começa com um comparativo, uma ilustração, falando que é como se fosse uma pessoa no alto da montanha, que tem uma visão maior, Então, não é que ela vê o futuro, mas ela consegue ver o caminho todo. E quem está lá no caminho, lá embaixo, só consegue ver o trechinho da frente, ali, alguns metros à frente. Mas quem está lá no topo do prédio, no topo da montanha, na ilustração de Kardec, consegue ver o trajeto todo, então sabe que vão ter percalços, vai ter buraco, curva, alguma coisa. Então é assim que Kardec nos ilustrou aí, quando um espírito consegue fazer uma predição, que ele tem essa visão mais ampla do que está acontecendo. As predições também, a gente tem que lembrar que tem as predições dos espíritos, nós, que se refere à predição que pode não ocorrer, porque depende do livre-arbítrio dos envolvidos, Então, a pessoa que está lá no alto da montanha, olha lá e vê um buraco e fala, o cara que está na estrada ali vai cair naquele buraco. Mas, se a pessoa parar no meio do caminho e decidir voltar, ela não chega no buraco, Então,
é assim que acontece por causa do livre-arbítrio. As predições divinas, ao contrário, elas sempre acontecem, porque devido à onipotência, onipresença, onisciência de Deus, que são os atributos que nós estudamos lá na introdução, ele consegue desenvolver o que ele deseja, né? Através das suas leis naturais. Então, não tem escapatória. Né? Então, é por isso que o que nós estamos estudando hoje, que os tempos são chegados, é uma predição divina, porque ela é a predição da evolução. Né? Como nós deixamos de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações, na continuação dessa evolução, nós vamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para nos transformar num mundo de regeneração. Então, é uma lei natural a evolução. E aí a gente viu também que para o desenvolvimento coletivo, né, para que essa predição aconteça, é necessário que nós, espíritos aqui, evoluamos, né? A gente tem que evoluir para carregar a Terra. E aí, se algum de nós aí decidir não evoluir, né, se algum de nós puxar o freio de mão, falar, daqui eu não saio, aí entra as leis naturais e a gente vai acabar tendo as migrações, né, que são aqueles espíritos que não acompanharam a evolução de determinado planeta, eles vão para outro, que estão naquele patamar, né, naquela faixa, né, não vai conseguir um planeta que está no mesmo grau de evolução, né, mas está naquela faixa, então ele ajuda o desenvolvimento daquele planeta um pouquinho mais atrasado e também aprende, né, que é bom evoluir, né, aprende que o caminho é esse. Então, nós caminhamos e chegamos aí na questão dos tempos são chegados. Jesus, no Evangelho, utilizou esses termos dos tempos são chegados de forma alegórica, né? Falou de trombetas, de fenômenos naturais, falou falou como se fossem fenômenos sobrenaturais, né? Que o sol apagaria, os anjos desceriam tocando trombetas, e a gente percebeu que foram formas alegóricas de Jesus trazer essa informação para nós, porque quando ela foi dada, nós não tínhamos conhecimento da reencarnação, né, e não tínhamos a capacidade intelectual que nós temos hoje, né? Então, nós temos que ver de forma alegórica. Bom, basicamente foi mais ou menos aí que a gente viu, né? E aí a gente viu também na semana passada a questão dos pensadores adeptos do niilismo, ou na tradução aqui do Kardecpédia, do nadismo, né? Achando que não tem nada antes do nascimento e nem nada depois da morte. Então, foi mais ou menos nesse ponto que a gente parou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês já sabem, né, que nós estamos num estudo horizontal, então fiquem bastante à vontade para se manifestar. Nós estamos no capítulo 18, no item 15. Então, é capítulo 18, item 15. Estou com a aguinha gelada aqui, que está quente hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova. Ele desvenda os horizontes, o infinito. A gente fala, né, que o Espiritismo é a terceira revelação. A primeira Moisés, a segunda Jesus e depois o Espiritismo. Justamente por isso. Porque o Espiritismo, ele traz realmente uma nova era. A era em que a gente vê um horizonte infinito. Porque a gente aprende que nós somos seres que não imortais, né? Nós temos uma grande caminhada aí pela frente. Nós conseguimos entender que uma nova estrada se abre, porque antes a gente não tinha conhecimentos, as religiões tratavam apenas de dogmas, muitas delas misturadas com o próprio Estado, né? O Estado misturado com a religião, e era essa mais ou menos, era isso que a gente tinha
até a metade do século XIX, segunda metade do século XIX, quando vem o Espiritismo através de Allan Kardec. Então, ele está falando para nós aqui que quem refletir sobre o Espiritismo e não acha que o Espiritismo é só fenômeno, a gente sabe que até hoje tem muita gente que acredita ou que busca o Espiritismo apenas por fenômenos, quando, na verdade, tem uma grande lição moral, né, que é a grande pedra do Espiritismo é a reforma íntima, né, através da evolução moral, a gente percebe que há, então, uma abertura de um novo horizonte, uma estrada nova, né? Porque se a gente não acreditava na reencarnação, a gente estava só achando que em uma encarnação nós tínhamos que fazer isso ou aquilo para definir o nosso futuro, né? Porque muitas delas acreditavam ou no nada, ou no céu e o inferno, né? Nas suas mais variadas interpretações. Então, o Espiritismo, ele abre uma cortina muito... Ele tira a cortina dos nossos olhos, porque além da gente entender a reencarnação, através das comunicações, a gente ouve relatos de quem já esteve aqui, o que aconteceu com eles lá, né? Trazem informações como, por exemplo, a importância da prece, a importância da calma no coração, as consequências de uma briga, de um assassinato, né? Isso a gente aprende através dessas comunicações. E também, claro, toda a carga moral que os espíritos nos trazem, né? Esse ensinamento, toda essa carga de ensinamento moral. Depois Kardec continua. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Né? Vejam que interessante, é isso que o Espiritismo faz mesmo, porque ele desvenda os mistérios do mundo invisível e mostra o nosso papel na criação, o nosso papel aqui na Terra. Porque a gente está hoje aqui, no nosso dia a dia, evoluindo. Ou pelo menos, né, a maioria aí, ou quem está disposto, tentando evoluir. Então, a gente tem paciência, né, tenta ter paciência com as pessoas, tenta não cometer os mesmos erros, né, luta pela educação dos filhos, dos netos, né, e por aí vai. Só que também a gente faz isso no estado espiritual. Porque quando a gente está desencarnado, a gente vai ter um período aí, né, que eu falo brincando, que seria que a gente fecha para balanço, né? Que a gente vai rever, fazer as contas, onde que acertou, onde que errou. E também, do lado de lá, no plano espiritual, a gente vai ter a oportunidade de estudar e trabalhar. Então, o nosso papel ativo é dentro da criação, através da nossa evolução e também do nosso papel, né? Porque quando a gente para ver, nós somos a força que movimenta também, nós fazemos parte da força que movimenta o planeta, né? Nós estamos aí no papel, por exemplo, da procriação, né? Com os nossos filhos, a gente traz os ensinamentos morais para ele, assim como os nossos pais trouxeram para nós, a gente faz parte desse desenvolvimento da natureza e do planeta, tanto que eu disse aí que é papel nosso, coletivo, elevar o planeta Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Não, só queria, assim, salientar, é muita responsabilidade, né? Aí entra naquele lá, muito será cobrado de quem muito entende, né? Exatamente. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Isso mesmo. É uma responsabilidade muito grande. Mas, quando a gente começa a estudar cada vez mais, a gente consegue ver e entender um pouco mais sobre a felicidade. E aí a gente começa a querer buscá-la mais, né? Realmente é um papel, por exemplo, um papel muito difícil, né? A gente se relacionar com tantas pessoas diferentes, com educações diferentes. Mas quando a gente consegue
melhorar internamente, né, ter mais paciência, ou trabalhar melhor o perdão, às vezes a gente percebe que cada vez que a gente faz isso, a gente fica mais feliz, ou pelo menos mais próximo, né, da felicidade. Então, aí a gente está dentro dessa força motora aí da criação, né? Mas é uma grande responsabilidade, sim. Bom, depois Kardec diz, ó, o homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição, né? Então, hoje, a gente consegue fazer uma análise aí de onde nós viemos, para onde nós iremos, né? E por que nós estamos aqui, né? No estudo do Livro dos Espíritos, na Rádio Defran, o pessoal comentava, brincando, né? Falava, olha, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Ninguém aqui tem passaporte para ir para o mundo feliz, porque a gente não sabe nem se portar lá. A gente não sabe fazer isso. Nós estamos aqui, né? E aí o pessoal até brincava, falava, olha, você sabe por que eu não fui convocado para a seleção brasileira de futebol? Porque não adianta eu querer entrar na seleção, eu não vou conseguir jogar. Então, nós estamos no lugar certo, onde a gente consegue trabalhar, onde a gente consegue fazer o nosso. Quando a gente for galgando, a gente consegue lugares melhores, né? E também a gente pode ter certeza que a gente está em lugares melhores que outros, né? A gente está, então, portanto, no lugar que a gente deveria estar e no lugar que a gente consegue, de fato, trabalhar. E também que a realidade se revela, porque vocês viram aí, a gente viu, né, no estudo da Gênesis, que a gente acreditava em determinada época que a Terra era plana, que ela era coberta por uma abóbada, né? Então a gente não vivia na realidade, né? A gente ainda desconhece muita coisa, né? A gente sabe, a gente não conhece quase nada, mas já está muito melhor. A gente está de fato com a realidade. A gente consegue ver, por exemplo, hoje, através do Espiritismo, a perpetuidade da vida, mesmo sem esse corpo que a gente usa, né? Então, a gente consegue ver como que as coisas acontecem, a gente estuda como que os espíritos nos influenciam, a gente aprende a não se deixar influenciar negativamente, né? Então, a gente tem uma ignorância bem menor, nós ignoramos menos coisas. E também deixamos algumas superstições aí, né? A gente, através do estudo e também, especialmente do Espiritismo, a gente sabe que chove porque tem que chover, porque é uma lei natural, tem todo um movimento, né? Não chove para castigar, ou não chove porque nós fizemos um sacrifício, né? A gente, então, já consegue encarar melhor a realidade. E aí Kardec diz, ó, já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele, está falando dos seres humanos, né? Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Então, veja que a importância disso. Lá no niilismo, no nadismo, você imagina, todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, estudando a Gênesis, seria perdido. Porque morreu, acabou. Né? Mas quando a gente aprende sobre a perpetuidade do espírito, também a gente aprende que os conhecimentos, né, a perfeição que a gente ganhou, o espírito não retrograda, ele só vai para frente, né, ou fica no mínimo estacionado, é uma mola que nos impulsiona o estudo, né, o aprendizado e a melhora. Para que nós vamos melhorar se depois vai... É difícil melhorar, é cansativo, né? A Verinda brincou e falou,
uma responsabilidade muito grande, porque é muito difícil mesmo. Mas não perdemos um grão do que a gente aprendeu, nós não perdemos um grão do que nós nos melhoramos, né? Então, hoje a gente já sabe isso, através da doutrina espírita, dessa terceira revelação, do contato com os espíritos. E aí ele também diz, em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje, e reconhece que, do que ele é hoje, qual se faz a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia, né? Então, a gente está no lugar certo, na hora certa, por quê? Por causa do que nós fizemos antes. Talvez, se a gente tivesse feito muito melhor, a gente poderia estar num lugar melhor. Se a gente tivesse feito muito pior, a gente estaria num lugar pior. Então, nós estamos onde nós merecemos, tá? Autorresponsabilidade. E também ele diz, o que ele é hoje, qual se faz a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia, né? Então, se a partir de hoje eu falasse assim, ó, agora eu vou adotar a violência como forma de resolução de conflitos. Briguei com a minha esposa, violência. Briguei com os filhos, violência. Briguei com as pessoas na rua, violência. Qual que vai ser o nosso destino? A gente sabe. Lei de causa e efeito. Por outro lado, se eu sou violento e falo, eu preciso deixar disso, vou me controlar, né? Vou devagar, melhorando e tal, a gente também já sabe a consequência disso. É um lugar melhor, coração mais pacífico, menos inimigos espirituais e encarnados, que um dia serão desencarnados também. Então, com essa lei de causa e efeito e com os relatos dos espíritos, a gente aprende tudo isso, né? Então, nas reuniões mediúnicas nossas, por exemplo, é uma grande lição dessa lei de causa e efeito, já que os espíritos vêm nos contar a sua própria história. E através das histórias deles, a gente aprende muito. Muito bem. Item 16. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Então, se a gente acreditar que não tem nada, se a gente for adepto do niilismo, tem nada antes, não tem nada depois, por que eu vou me preocupar com a melhora da humanidade? Por que eu vou me preocupar com o meio ambiente? Por que eu vou me preocupar com o desenvolvimento da sociedade, da paz? Se daqui a alguns anos, daqui 100 anos eu não vou estar vivo, para que eu vou me preocupar com isso lá na frente? Né? É uma forma do homem ser cada vez mais egoísta, esse pensamento. Vai pensar só no dele. Mas quando ele entende que tem esse vai e volta, e que o progresso é geral, e que ele vai voltar aqui, né? Então, hoje nós encontramos um mundo que nós ajudamos a construir lá atrás, né? Então, às vezes a gente reclama, né? Fala, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Nós somos a sociedade. Nós construímos. Cada um levando o seu grãozinho de areia, né? Então, a gente tem esse pensamento hoje, graças ao Espiritismo. Outra pergunta que Kardec faz. Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, ou seja, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros, né? Para que a gente se preocuparia com isso se a gente não acreditasse na reencarnação? Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará, né? Então, a gente não gozaria do progresso, a gente não aproveitaria o progresso, já que com a nossa morte, né, quem é adepto aí disso, perderia todo o progresso que alcançou. Ele continua. De que lhe serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, se os seus pósteros, ou seja, as gerações posteriores, serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez ao nada, né?
Então, quem não acredita em reencarnação, a geração que está chegando é tudo gente nova. E depois também vão morrer e vão perder o progresso. E aí ele conclui, ó, sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Né? Então, se a gente nega esse futuro individual, essa perpetuação do espírito, né, tudo se reduz. Tudo se reduz, né, ao momento em que a gente está vivo. Né? Então, conhecer a reencarnação abre a nossa visão, amplia o nosso entendimento de vida e de mundo. Ele diz, ó, entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade de seu ser espiritual. Né? Então, amplitude que isso dá. Tanto é que quando a gente vai estudar, né, a gente estava falando lá das camadas geológicas, e dessas passagens nossas, a gente falava assim, não, mas demorou na visão nossa de uma vida. Se a gente pensar na escala, né, de várias encarnações que nós estamos aí na erraticidade, tudo se amplia. A gente tem uma visão maior, uma visão geral das coisas, né? E percebe também que o progresso é lento por um motivo, né? E a gente consegue entender isso melhor. Kardec diz, ó, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Né? Então, a vida espiritual e a vida corpórea são duas formas de existência, né? E elas se alternam. Então, ora a gente está aqui, encarnado, ora a gente está no plano espiritual desencarnado. E essa alternância tem um objetivo, que é o progresso nosso, individual e coletivo. Que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro através das gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo depois, até a perfeição, sem solução de continuidade. Né? Então é justamente isso que acontece. Nós vamos passando de geração em geração, depois os mundos vão evoluindo, né? E a gente vai tendo essa continuidade que não encerra nunca. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. Então, é justamente isso que nós estamos vendo agora, né? Quando a gente volta um pouquinho melhor, quando a gente nasce um pouquinho melhor do que a gente foi na encarnação anterior, cada um de nós é um pouquinho melhor, é um grãozinho de areia a mais no coletivo, e aí o mundo melhora. Né? A gente falava também de, por exemplo, a gente olhar para trás e ver ali a Idade Média, né? Aquela violência, aquela truculência, né? O quanto que a gente melhorou, quanto que a gente evoluiu em todas as áreas, né? Nas áreas sociais, nas ciências médicas, nas ciências biológicas, nas ciências exatas, a gente melhorou demais, então a gente tem condições de viver melhor. Né? Tanto é que cada um está na sua casa aí, nós estamos em comunicação e estudando juntos. E também na questão moral, nós vamos abrandando, né? Não tem, existe, claro, violência que precisa melhorar, nós temos muito que melhorar ainda, mas se a gente olha para trás, a gente já melhorou muito, né? Muito mesmo. Então, nós temos que nada é perdido na criação, né? O progresso individual e o coletivo, né? O nosso progresso individual a gente não perde, né? Como eu já disse, e o nosso progresso coletivo também.
E aí ele conclui: de ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser, senão as gerações e as individualidades passadas em mais alto grau de adiantamento. Então é isso, né? Quando a gente fala assim, ó, que a geração futura é o corpo, né? Mas a geração que vai nascer aí, as próximas, são os nossos antepassados que tiveram ali no plano espiritual, que vão voltar melhores. E aí, quando a gente cria um mundo melhor, menos violento, mais tranquilo, tal, eles, que são os nossos antepassados, aproveitam esse progresso no novo corpo, vêm um pouco melhor, aproveitam essa continuidade, melhora um pouco o mundo, e quando a gente volta, o mundo ainda está um pouquinho melhor ainda. E assim é a roda da evolução, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? A geração que vai vir, ela é muito boa. São os antepassados que tiveram um mundo mais difícil do que é hoje, aprenderam muito no plano espiritual, aprenderam mais, refletiram, se organizaram e vão voltar aqui para ser a geração nova, né? Aqui a gente chama também de geração velha, vai ser a geração nova, e assim a gente vai progredindo coletivamente. Item 17. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, senão assente em base inabalável. E essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anematizando-se, ou seja, excomungando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso indefinido, ou seja, né, que não pode ser limitado, a perpetuidade das relações entre os seres. Vejam que bonito. Então, nessa nova ordem social que vem com a chegada dos tempos, a pedra angular, ou seja, a pedra principal, né? Fala que pedra angular porque ela fechava o ângulo ali quando eu construí uma ponte, alguma coisa assim. A pedra principal é a fraternidade. Fraternidade entendida como já falava em Moisés, amar um ao outro, amar o próximo. Depois, nos ensinamentos de Jesus, amar uns aos outros, como eu vos amei. Amar ao próximo, como eu vos amei. E, com o Espiritismo, essa passividade de entender que o respeito que deve preponderar, o amor ao próximo. Então, na fraternidade, o que acontece? Na fraternidade não tem espaço para agressão, na fraternidade não tem espaço para preconceito, não tem espaço para egoísmo. Sendo o básico, a base, sendo a pedra angular, a fraternidade, o que a gente precisa? Né? E aí, os Espíritos nos ensinam. Para que a fraternidade seja sólida, seja efetiva, é necessário a fé como base. Mas, fé no sentido de entender a existência de Deus como Criador, a existência da alma, né, do Espírito, entender o futuro, que é o que nós estamos tratando aqui, nas gerações vindouras e a perpetuidade do Espírito, o progresso individual, que é o que a gente trata com a reforma íntima, a perpetuidade das relações entre os seres. Então, a relação que nós estamos tendo aqui no nosso estudo, ela continua. Mesmo depois
de algum de nós, ou todos nós, desencarnarmos. Então, quando ele está falando que a fé é a base dessa fraternidade, ele não está falando da religião, tanto é que ele diz, mas é fé nisso que a gente falou, Deus, alma, futuro e tal. Não é a fé de eu sou tal religião. Porque, inclusive, por conta desses dogmas, né, presentes nessas religiões, nós já tivemos, ainda temos, né, guerras, nós temos, por exemplo, algumas religiões que maltratam as mulheres, né? E nós temos, como ele falou, um, um adepto de uma religião excomungar o outro, né, brigar com o outro, né? A gente tem ainda hoje alguns movimentos de violência, né, contra algumas religiões. Então, essa fé que ele está falando é a fé no conhecimento, que vem com o conhecimento. Deus, progresso individual, o espírito e a perpetuidade das relações. O que a gente faz um com o outro aqui, continua. Não essa fé, né? Porque às vezes tem muita gente que fala, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas fé no quê? Porque fé você crê em alguma coisa. É fé no quê? Então tem muita gente que tem uma fé muito grande, mas que acha que o vizinho é pior porque tem uma religião diferente, né? Então não é dessa fé que se trata esse mundo de regeneração que está por vir. Bom, depois ele diz, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens, vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Então, vejam a profundidade disso, né? Deus é o mesmo para todos. Porque a gente, às vezes, vem em alguma discussão, né, fala, não, mas o meu Deus faz tal coisa. Que seu, como se Deus fosse uma propriedade sua. Não, Deus é o mesmo para todos. E ama a todos igualmente, né? Do mesmo jeito que ama nós, ama as pessoas que estão com outros pensamentos, com outro conhecimento, em outro grau de evolução, talvez. É o mesmo. E que ele é soberanamente justo e bom. Então, ele não castiga, ele não tem inveja. Lembra que a gente estudou também o Deus do Velho Testamento, né? Que põe fogo numa cidade porque fizeram isso, que tira o filho de alguém por conta daquilo. Deus não faz isso. Quando a gente entender isso, a gente vai entender melhor. Nada de injusto pode querer. Então, Deus não vai colocar um filho acima do outro. Deus tocou naquele cara, então aquele cara vai ser mais bem tratado. Isso não existe, né? Então, é isso que Kardec está falando para nós. Quando a gente entender isso, e que essa parte é muito importante, talvez uma das mais importantes, é que o mal vem de nós, não vem de Deus, né? Porque às vezes a gente imputa Deus fez isso comigo porque ele está me castigando, né? Ou como eu ouvi, né, de uma pessoa que eu considero muito, eu amo muito, que estava com insuficiência respiratória, fumou a vida inteira e falou assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu penso aonde que eu errei, né? A vontade é falar, você errou na hora que você está, né, pitando, mas respeitei o momento ali. Então, o mal vem de nós, né? A gente falou, nós estamos onde a gente merece. Não é porque Deus acha que a gente é melhor ou que a gente é pior, colocou a gente aqui ou ali. É a autorresponsabilidade que a gente tem que ter. Então, quando a gente tiver esse conhecimento, a gente vai ter essa fraternidade que eles estão falando. Se estenderão as mãos uns aos outros. Porque a gente não vai achar que a pessoa que é de determinada religião é pior, né? Ou a gente vai se achar melhor porque a gente é isso ou aquilo. É esse Deus que a gente tem que entender, que foi aquele que a gente estudou
se não me engano, na introdução. Não, foi na Gênesis já, quando a gente estudou os atributos divinos. E para concluir esse item, ele diz, ó, essa a fé que o Espiritismo faculta. É bonito falar que faculta, né? Porque é uma liberdade nossa, né? Ele faculta, né? Você vai ser adepto se você quiser. Essa é a fé que o Espiritismo faculta e que doravante, ou seja, que daqui em diante, será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares, né? Então, a gente vê aí muita gente falando assim, o Espiritismo será o futuro das religiões e tal. Mas é nesse sentido aqui. Né? Não é que todo mundo vai ser espírita. É que, independente do culto e das crenças particulares, a gente vai ter esse eixo principal aqui, que Kardec trouxe para nós, que é Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, que não pode ser limitado, a perpetuidade da relação entre os seres, e o entendimento de Deus dessa forma, como um pai criador que não castiga, que não tem os sentimentos que nós temos, né? Porque foi isso que a gente fez, né? Deus não tem inveja, Deus não tem ciúmes, não tem raiva, não fica bravo, né? Deus está bravo. Não está bravo. Ele não fica bravo. E isso quem faz é o homem, é o ser humano. Então, esse eixo que girará em torno do gênero humano, né? Quando os tempos forem chegados, né? Independente das crenças e das particularidades que cada um tem a liberdade de se adaptar, né? Acreditar, ser adepto. Muito bem, ó, item 18. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Importante, porém, ele é para regenerá-la. Então, o progresso intelectual, a gente já tratou disso algumas vezes, né? Ele vem mesmo um pouquinho antes do progresso moral, porque tem aí o intelecto faz, ele permite o exercício da moral, né? Então, a gente estava aí, quando Kardec produziu a obra, a gente já falou também disso, né? Lá no seio do iluminismo, lá no miolo do iluminismo, né? Então, grandes pensadores, com grandes debates, que até hoje a gente estuda, a gente escuta, né? Nomes famosos e tal. E, até chegado ali, grandes passos intelectuais nós demos, né? E que é muito importante para a gente regenerar, né? Para poder regenerar a humanidade. Esse intelecto é necessário. E aí ele fala, ó, enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Né? Então, ó, retomando aqui, ó, o progresso intelectual ele é muito importante e marca o primeiro avanço da humanidade. Né? Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Então, desculpa, eu fiz uma interpretação errada. Ele está dizendo que, apesar do grande desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento intelectual não é suficiente para regenerar a humanidade. Para regenerar a humanidade é necessária a moral. Porque o progresso intelectual realmente vem antes, né? Porque ele é um instrumento da moral. Mas o homem vai lá e inventa um avião. Aí a gente usa para carregar bomba. O homem cria, por exemplo, a internet. E aí a gente usa para praticar crime, para fazer coisa que não dá certo. A gente precisa da moral para mudar isso. É a moral que vai fazer com que as nossas invenções, falo nossas como seres humanos, se destinem a bons fins e não só para os interesses pessoais.
A tendência que a gente tem, devido à nossa ignorância, é pegar os instrumentos intelectuais que a gente tem e utilizar para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ter destaque. Com o desenvolvimento da moral, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse instrumento e falar assim, opa, com isso aqui a gente melhora a plantação e dá para comer mais gente. Opa, com isso aqui a gente consegue distribuir água onde não está chegando água. Opa, com a internet a gente pode fazer reunião segunda-feira à noite, às 8 horas, e dar uma estudada em obra boa. É isso que a gente tem que fazer. É o desenvolvimento moral que vai trazer isso. Não adianta a gente ter um intelecto muito desenvolvido. A gente tem, por exemplo, grandes nomes das ciências que foram mentes intelectualmente elevadíssimas, mas a moral muito baixa. E se perderam no egoísmo ou criando objetos, invenções, para o mal. Está aí a gente numa discussão de guerra nuclear, né? De bomba atômica, enfim, dessas coisas que se servem à destruição. Então, o caminho para que a gente regenere a humanidade realmente é a moral. O intelecto é necessário, mas ele sozinho não dá. E também, se a gente desenvolvesse muito a moral e o intelecto, não, a gente não conseguiria nem operar a nossa moralidade. Né? A gente não conseguiria ter instrumentos suficientes para esse trabalho. Então, é que a gente brinca, né, que são as duas asas da evolução, o intelecto e a moral. Item 19. Ô, Caio, Tô à não é vontade. Emmanuel que fala isso aí. Nós precisamos das duas grandes asas. Não é brincadeira, não, é sério. Eu não conheço a citação, então. É de Emmanuel. Sabe o que diz, né? O passarinho não vai voar com a asa só, né? Então, não adianta a gente querer melhorar a sociedade só com o intelecto. Nós temos que nos voltar agora para a moral, que é onde a gente está precisando desenvolver. Tudo bem. Item 19. Se não der tempo de terminar, não tem problema, a gente retoma ele semana que vem. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, ou seja, um estado de harmonia, a paz e a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta. Preconceito de casta ele usa aquela questão da casta como os níveis da sociedade, essa questão de dinheiro, né, os ricos, os que saem nas colunas sociais, de quem é pobre. Então vai acabar com esse preconceito, né? E se calem os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver às custas um dos outros. Vejam que bonito. É com a moral que a gente vai parar de ter raiva do fulano, que é não sei de que país, que é não sei de que cidade, rixa essas discussões que a gente tem, por exemplo, aí, hoje lá na Europa, né? Guerras entre países. É com a moral que a gente vai conseguir deixar de ter preconceito, de separar as pessoas. A Ana, levanta a mão. Pode ficar à vontade, Ana, fica à vontade. Então, mas lá no começo da Gênese, o Kardec fala, né, que cada época se caracteriza por um vício. E fala assim lá, o vício da vossa época é a indiferença moral. E até hoje, né? Até hoje, a humanidade parece que está numa indiferença moral sem tamanho. E isso atrasa, né, o progresso. Exatamente, né? Nós estamos tentando andar com o carro aí com o freio de mão puxado, né? Porque
essa indiferença com a moral é que leva a gente a entrar em guerra, enfim, a fazer também, como ele diz aqui, esses preconceitos de casta, né, esses preconceitos de ordem social, que é muito, muito, muito presente ainda, e esses antagonismos de seitas, né, que esses rixas entre seitas, entre religiões, né, que a gente tem raiva, porque um é não sei de que religião, o outro é não sei de que outra, meu filho não namora com quem é de tal religião. Essa rotulação, né? Nós temos mania de rotular as pessoas, seja pela classe social, cor de pele, religião, enfim, entre várias outras coisas que a gente tem por aí. É só com a moral que a gente vai conseguir acabar com isso. Será ainda o progresso moral que, secundado, então, pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. É o desenvolvimento da moral que vai trazer isso, aquela base que ele falou lá atrás. Deus, alma, a perpetuidade das relações, a continuidade da vida, né? Então, esse progresso moral auxiliado, né, secundado, então, pelo da inteligência, ou seja, o caminho da ciência junto com o progresso moral, confundirá, no sentido de misturar, né, de unir, confundirá os seres humanos na mesma crença, mas não é que todo mundo vai ter a mesma religião, é a mesma crença, nessas bases, né? E a gente vai ter essas bases que elas não poderão estar sujeitas a controvérsias. Então, não dá para a gente acreditar, né, quando a gente chegar nesse nível, que existem pessoas umas melhores que as outras, ou que tem um determinado lugar que você não pode, né, vai ser um inferno, e que Deus vai te castigar, ou não, a gente não vai acreditar nisso, né? E, para concluir, a unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, e em vez de irmãos a serem amados, né? Essa unidade de crença acaba com essas rixas que nós temos aí, né? De antagonismo, né? De um estar contra o outro em religiões, né? Às vezes a gente ainda vê notícia de agressão física, né? Vai um lá no terreiro ou na igreja do outro e joga pedra, então, enfim, esse preconceito que vai acabar, porque a base vai ser a mesma, mesmo que tenha as suas peculiaridades, sendo a base a mesma, fundada na ciência, né, nos pontos que Kardec colocou para nós, a gente vai ver o outro como um irmão que tem que ser amado, né? Então, eu não vou olhar para o outro e falar assim, aquele ali é não sei o quê, não quero aqui, não vai. Não, a gente vai respeitar o próximo com seus pensamentos e a base vai ser a mesma. Então, vai facilitar esse entendimento, porque não vai dar espaço para a gente achar que porque o outro tem uma religião diferente, ele é uma pessoa inferior, ou ele traz, né? Tem gente que acha que se determinada pessoa frequentar sua casa, abre a porta para não sei o quê, tal. Isso tudo acaba com essa fraternidade. E eu ainda ressalto, essa fraternidade que a gente está falando aqui através do espiritismo, do mundo, né, de regeneração, ela está sendo falada desde a primeira revelação, desde Moisés, os 10 mandamentos, já mandava amar o próximo, não matar e tal. Aí a gente não entende. Aí vem Jesus e vem por A mais B, vem no exemplo. Amai a todos como eu vos amei. A gente ainda não está entendendo direito. Aí vem o Espiritismo mais uma vez e traz, assim, escrito, jeitinho, tintim por tintim. A receita do bolo está na frente, os instrumentos também. É só a gente seguir a receita que o bolo sai, né? E a gente consegue atingir um mundo melhor, que na verdade é o que todo mundo almeja, né? A gente bate cabeça, mas todo mundo quer um mundo melhor. Aí o que está faltando para nós mesmos é o desenvolvimento moral e essa base,
né, que Kardec nos traz aqui. A gente atingir essa base, a gente vai conseguir decolar. Né? Porque, segundo Emmanuel, são duas asas. É Emmanuel, né, Marlene? Eu estou fazendo a citação errada. É ele mesmo. Não, então tá bom. Então, eu vou sempre citar agora. Que Emmanuel nos ensina aí que a gente tem a asa da moral e a asa intelectual. Então, através, a asa da intelectual já está bem desenvolvida. Agora é a hora da gente se concentrar na asa da moral para a gente conseguir alçar os voos que a gente tanto busca, né? E atingir aí um mundo melhor. Bom, estamos aí, hein? Quase nos capítulos finais da nossa saga. Falta aí só alguns itens aí, provavelmente antes do fim do ano, até bem antes, né? Acho que 2 meses a gente termina, a gente completa a Gênese. Então, paramos aí, semana que vem a gente vai para o item 20. E aqui, item 20, e o livro vai até o item 35. Então, logo a gente descobre o que acontece no final do filme. Quase no finalzinho. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente encerrar? Pode ficar à vontade. Você acha que eu faço? Hein, Caio? Mas é isso mesmo, né, que Kardec expõe aí para nós. Todo mundo quer um mundo melhor, quer fraternidade, mas a gente fica batendo cabeça dura no orgulho e no egoísmo, né? Isso, estou falando de mim, claro, e acho que da grande maioria, né? A gente quer, mas na hora de ceder, a gente não faz. Então, esse aprendizado, né, que a humanidade precisa fazer. Só assim, a título de curiosidade, o Tony gosta do Esperanto, agora ele retomou, e ele está fazendo uns contatos com outras pessoas de outros países, porque é como se eles fossem tutores, conversa com a pessoa para desenvolver a língua. E olha, uma da Rússia, um senhor, acho que de Israel, que nem conhece espiritismo, que nem sabe, esse de Israel diz que é até ateu, mas se você vê a fala deles, que é o bem, que é o amor, que é a fraternidade, né? Então, o que eu fiquei pensando a propósito disso? Gente, em todos os lugares do mundo tem pessoas que querem, né? Aliás, eu estou para dizer que todo mundo quer, só que às vezes a gente fica dando cabeçada, né? Principalmente Eu achei muito interessante isso. Então, Marlene, isso que você está falando é muito interessante mesmo. Eu estava pensando sobre isso. As guerras fazem parte da lei de destruição, né? Kardec fala isso. Então, há necessidade ainda de ter guerra. Parece, assim, um paradoxo. Quando eu estive lá em Israel, lá numa loja lá, o árabe disse assim, o povo não quer essa guerra, porque Israel estava em guerra com o Líbano, lá em 2006. Mas os líderes é que querem. Eu estava pensando nisso hoje, falei, puxa, e são os líderes que decidem pelo povo, né? Mas é por causa disso que você está falando, porque no coração do ser humano ainda tem esse recrudescimento aí, né, do orgulho, do egoísmo. Por isso que ainda há guerras. Porque dá a impressão que são só os líderes, mas o povo também, de uma certa forma, contribui para isso, né? Falei, mas que coisa interessante. Agora você fala isso aí. Eu estava pensando isso hoje. É isso aí, né, Ana? Mas eu acho que a gente caminha bem. Poderia ir mais rápido, mas a gente é meio cabeça dura, né? Vocês sabem que a primeira vez que eu li isso foi, eu não me lembro o nome do livro, posso pegar depois, mas era sobre a fala de um Dalai Lama, não sei qual que foi, que ele dizia, ó,
todo mundo quer ser feliz. O problema é que cada um entende de um jeito, né? Então, o cara lá acha, eu quero ser feliz, então eu vou pegar o máximo de dinheiro que eu conseguir, porque ele está buscando a felicidade, de forma errada, mas é isso que ele está querendo, né? Então, aquele que é violento, ele está querendo, com a violência, resolver os problemas. Mas ele não resolve, né? Então, é justamente isso. Todo mundo quer ser feliz, né? Não tem nenhuma pessoa que fala, eu queria ser mais triste. Não tem isso, né? O problema é que, às vezes, a gente acha que a gente tem que fazer de uma forma, cada um pensa de um jeito, né? E dá um problema aí. Lia, fica à vontade, pode falar. Eu queria falar assim, que tá conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá, porque a minha internet está meio ruim. Eu sempre achei, assim, que a evolução, voltando lá no começo que você falou, que é uma coisa que me chamou a atenção, sobre a evolução não ter limite, a evolução individual não ter limite. Eu sempre, principalmente depois que eu assisti, que eu vi a peça do filme, né, do Nosso Lar, e eu fiquei pensando que, sempre eu pensei desse jeito, que o ser humano é capaz de evoluir tanto, a ponto de não precisar de reencarnar mais e trabalhar do lado de lá, né, trabalhar do lado de lá, no serviço do bem, e continuar evoluindo do lado de lá, sem precisar reencarnar, evoluindo, até conseguir chegar à posição, assim, de tipo anjo, assim, sabe? Então, eu acredito que o limite seria, o céu é o limite, sabe? Eu pensava assim, que o limite é você conseguir ser um anjo. Aí você disse que não tem limite, mas eu fiquei pensando, gente, mas eu sempre achei que o limite é você conseguir ser uma pessoa que vivesse nas camadas celestiais, né? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, se eu estou pensando errado, se algum dia se a gente não vai conseguir chegar a isso, a conseguir ser um anjo. Eu queria que você falasse alguma coisa. Assim, a gente chega num patamar muito, muito evoluído, né? Mas a evolução ela é constante, porque o trabalho é constante. O trabalho não acaba, né? Você vê, Jesus, um espírito de luz, está trabalhando agora, por exemplo, né? Porque ele cuida do nosso planeta. Então, por isso que a evolução ela não para, né? Ela não tem um fim, assim. A gente chega em patamar angelical, né? Como você disse, né? Mas por isso que a evolução é constante, o aprendizado também, né? Então, a evolução, ela continua sempre. E é do átomo ao arcanjo. Então, além dos anjos, tem os arcanjos, né? Tem uma hierarquia angelical aí. Isso. Você vai chegar lá, Leda, eu também, todo mundo. Mas aí, quando chegar lá, igual o Caio falou, a gente já está trabalhando tanto, que aí você vai falar, mas eu acho que tal técnica seria melhor. Aí outro... Brincadeirinha isso. Quem sou eu para pensar com eles, hein? Não estou dando conta de pensar nem como nós aqui. Mas nós vamos caminhando sim, né, Leda? E aí, já deu uma hora, hein, Caio?